Estamos de volta com o programa Brasil Cristão desta segunda-feira, começando a semana. Olha que coisa mais linda, né? Que providência, né? Exato. Para os tempos que estamos vivendo, falando da providência divina, que é a forma como que Deus cuida de todas as coisas na nossa vida. E essa semana o Brasil Cristão tem tanta coisa linda para acontecer aqui nesse programa, que se eu fosse você, eu já deixava programado aí na sua televisão, 3h10 da tarde, ligar no Brasil Cristão automaticamente, né, Fernando? Isso aí. Ó, deixa eu agradecer aqui a Cristina Maria Adão dos Santos, de Arara, São Paulo, que reativou o seu cadastro. Deus abençoe você, viu, minha querida? Gente, é muito importante você se tornar um sócio comprometido dessa nossa obra. Vocês sabem disso, né? Todos os dias a gente agradece, a gente fala, tem novos sócios chegando. Por quê? São sócios que vão fazer com que palavras como essa, testemunhos como esse, né? Ensinamentos assim, cheguem a tantas outras famílias que precisam ouvir isso. Então, você quer nos ajudar a ser providência divina da palavra de Deus na casa de tantas pessoas? É simples, é você fazendo a sua parte, cooperando com Deus, né? Na missão de nós evangelizarmos, de trazer as pessoas, os filhos de Deus para Ele. Como? Ligando para nós. 19 3871 9620, esse é o nosso telefone. Liga e se torne um sócio comprometido. Vou agradecer também a Silvana Queiroz de Andrade, de Campinas, que se tornou uma sócia, e a Maria das Dores de Natal, no Rio Grande do Norte, que também reativou o cadastro. Graças a Deus, muito obrigada de coração. Fernando, falando em sócio, em missão, em ajudar, mês passado, hoje é dia 1º. Exato. 1º de junho. Junho é o mês mais lindo, sabia? Do calendário. É. Junho que nasce as pessoas mais bonitas. Já descobri por quê. Pois é. Gente, hoje é dia 1º de junho e nós começamos uma nova campanha, né, para a Associação do Senhor Jesus. E nós queremos agradecer a você que nos ajudou na campanha do mês de maio. Fernando, nós chegamos a 97%. Que maravilha. Olha, nós agradecemos de todo o coração, porque é você que permite, você participa da providência de Deus, né? Na Vila da Associação do Senhor Jesus, e a associação participa da providência, pregando o Evangelho da vida para tantas pessoas, inclusive para você que se alimenta, né? Então, obrigado, viu? Que Deus superabunde na sua vida por tudo aquilo que você dá, por tudo aquilo que você oferece. A gente vai mostrar o gráfico, só para ilustrar, fica gravado aí na sua mente que você estava dentro. Olha lá, ó. Você está aí dentro dos 97%. Ah, a imagem linda do fechamento de maio de Nossa Senhora de Fátima. Que maravilha. Graças a Deus, graças a você, sócio querido, nossa família. Deus abençoe o seu coração. Vamos prosseguir então, hoje, Brasil Cristão, falando sobre a providência e o cuidado de Deus. Vamos novamente ao Catecismo da Igreja Católica? Vamos. Agora no número 306. Diz assim: Deus é o Senhor soberano de seus desígnios, mas para a realização dos mesmos serve-se também do concurso das criaturas. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso. Pois Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. Olha que coisa linda. E é interessante que ontem a homilia, né, do padre da missa que eu participei, o padre explicava exatamente esse desígnio. O que é desígnio? Quando você fala assim, ó, Deus tem um desígnio na sua vida, Deus é o Senhor dos desígnios, para você ajudar na realização do desígnio de Deus. Desígnio é como se fosse um desenho, né? É um design, é como que Deus tivesse feito um projeto. Tem um projeto. Aí o Salmo vai dizer aos homens os projetos, mas é Deus que confere realizar os desígnios, né? E os planos. Então, nós, os filhos de Deus, temos os nossos planos, mas é Deus quem tem na mão dele o projeto da nossa vida. Agora, como é que a gente pode, Fernando, participar da realização desse projeto? É aí, eu acho, onde que nós devemos aprender, não é? A nossa participação no desígnio de Deus, porque o Catecismo diz que Ele nos quer participando desse desígnio. Exato. E aqui também nós temos a maior manifestação do poder de Deus. Porque Ele é tão poderoso que sua vontade se realiza, se cumpre
por meio das criaturas e muitas vezes até apesar delas. Ou seja, Sim. não há nada que o homem, por maior que esteja a bagunça do mundo, Deus não perde os seus filhos. Nós estamos nas mãos dele. Nós estamos nas mãos dele. E mesmo quando o mal nos atinge, ele é poderoso para superabundar e tirar do mal um bem maior, né? Por isso a Escritura diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é maravilhoso, isso conforta o nosso coração. Sim. Tão poderoso é o Pai que cuida de nós e dispõe e permite que eu participe da providência. Na vida da minha esposa, dos meus filhos, eu participo da providência. Na vida dos meus amigos, enfim, a gente, na comunidade cristã, onde a gente está, nós participamos e somos alvos, né, Drica, da providência de Deus. Através do Senhor e o Senhor nos nossos irmãos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E aí, se nós entendermos isso, porque olha só, olha como que Deus ele é um pai incrível, né? Ele pede que nós participemos de seus desígnios, né? Na própria realização da nossa vida. E para isso, ele nos capacita. Então, ele nos enche de talento. Você não é inteligente? Então, você não tem esse talento aí, que você sabe que você tem? Essa aptidão, sabe? Você não sabe conversar, você aí não tem imaginação, você é criativo. Olha as coisas com que Deus te capacitou, te dotou. Tudo isso que você é, tudo isso que você tem. Acredite que Deus colocou em você para que você ajudasse a construir esse desígnio que vai fazer você feliz. E, Fernando, para ilustrar bem isso que nós estamos falando aqui, o Ricardo Nascimento trouxe para nós aí sobre a Divina Providência no primeiro bloco, mas ele também entendeu que tudo aquilo que ele era, da forma como Deus o constituiu, ele também precisava participar, né, dessa Divina Providência. E ele vai contar para nós agora esse testemunho de como foi que ele fez isso. Presta atenção. Nós nos mudamos para cá no ano de 2008, finalzinho de 2008. Minha esposa passou num concurso para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, ela é biomédica, e viemos embora então para cá, depois de um período de missão que nós vivemos no escritório da Renovação Carismática Católica, 2 anos, naqueles anos, né? E aqui foi muito desafiador para nós, porque era um recomeço de vida. E a minha esposa estava trabalhando, eu não. E assim, naqueles primeiros meses eu não consegui me encaixar em trabalho. E eu tinha um sonho de abrir uma livraria católica. E por providência divina eu consegui abrir essa livraria. Um grande amigo meu que me ajudou a abrir essa livraria por gostar muito de livros. Mas uns 2 anos, um pouco depois, eu passei um momento muito difícil da minha vida por não saber administrar, por não saber gerenciar essa livraria. E foram momentos muito difíceis. Dívidas, momentos angustiantes, que, queira ou não, toda a família acaba vivendo, né? E foi um momento muito, muito duro, muito difícil. Decisões que eu precisava tomar e sem saber o que fazer. E rezando e pedindo a Deus que me mostrasse, que me iluminasse, pedindo ajuda a amigos com uma experiência muito maior do que eu. E sempre confiante, sempre pedindo a Deus que me ajudasse. E foi nesse período, né, continuando trabalhando, exercendo o meu ministério dentro da Renovação Carismática Católica, pregando, nunca deixei, muito pelo contrário, é aí que me fortaleci mais ainda, me agarrei no Senhor e sempre pedindo a Ele que providenciasse algo extraordinário para mim. E na Páscoa do ano de 2012, eu estava indo para Curitiba, estava no auge desses problemas todos, eu indo para Curitiba e justamente até para ver meu pai, meus pais moram lá, e para dar uma arejada nas ideias, foi quando eu recebi o telefonema de um padre, Padre Paulo, grande amigo, que era daqui de Foz do Iguaçu, hoje está na Diocese de Guarapuava, também aqui no Paraná.
E ele ligando para mim dizendo, olha, o pessoal da TV tá te procurando. Eles querem que você faça um teste. E a TV local, né, uma afiliada do SBT aqui em Foz do Iguaçu, eu assim, não tinha me inscrito para nada, nem sabia de absolutamente nada. Achei até, falei, meu Deus, o que o padre está inventando, né? Porque o padre é sempre cheio de ideias, ele sempre arrojado, né? Ainda desliguei e falei, tá bom. Comentei com a minha esposa, olha, está acontecendo alguma coisa lá em Foz que eu não sei. E quando nós voltamos da viagem, desse período de Páscoa, realmente a TV me chamou para fazer testes. Eu nunca tinha trabalhado, não tinha formação em TV, apenas trabalhava como um voluntário na rádio, uma rádio católica aqui, um programa católico que a gente fazia junto com o Padre Paulo. E a TV me chamou e passei por esse período de testes e fui aprovado nesse período. E em tudo eu vi a mão de Deus, em tudo eu vi o socorro de Deus. Havia milhares de possibilidades, mas mais do que nunca eu vi a mão de Deus guiando, conduzindo, abrindo portas, abrindo os meios. E sempre me marcou uma palavra que um dos momentos mais difíceis da minha vida, um momento no sacrário, em lágrimas, eu pedia muito a Deus uma palavra, né? E ele me trouxe justamente a palavra de Apocalipse que diz assim, eu abro portas que ninguém fecha e fecho aquelas que ninguém pode abrir. E isso se tornou e é até hoje a minha oração. Deus que abre portas que ninguém fecha. Agora, quando Ele fecha também, ninguém abre. Ninguém abre. E pude ver a providência divina me socorrendo, me amparando. E nesses períodos todos, né, foram períodos de transição, né, de profissão, de vida, de pagar dívidas e poder dar uma virada na minha vida, né? E hoje eu posso dizer a vocês o quanto Deus foi e está sendo providente em todas as áreas, em todos os setores, não na só questão na financeira, mas para mostrar que Deus nos socorre, sim, sempre. É interessante, né, Fernando? Ele contando que, olha a dor do sofrimento, como ela nos ensina, né? Sim. E aí, no meio do sofrimento, da perda, né, da falta, ele foi descobrindo os meios de achar ali, de participar da providência divina e fazendo com que ela acontecesse na vida dele. Eu acompanhei esse momento da vida do meu irmão. Pode dizer com mais propriedade. A gente que está fora, ouvindo ele falar, a gente já percebe isso, né? Acompanhei e foi isso que é interessante, né? Porque ele tinha, junto com a esposa, ele entregou os primeiros anos de casamento dele para morar no Rio Grande do Sul, trabalhar no escritório nacional da Renovação Carismática. Então ele foi fazer uma entrega de missão, se consagrou durante esse período. E aí quando ele volta, ele termina o tempo dele de coordenação do Ministério de Jovens da Renovação, ele vai para a cidade de Foz do Iguaçu desempregado. Só a esposa estava empregada, né? E aí começa toda a busca e todo o sofrimento que ele relatou, né? De fato, foi uma experiência de conversão interior que teve consequência em todas as áreas da vida e hoje, graças a Deus, ele prega sobre isso é vida dele. Isso é muito bonito, né? E cada um de nós temos os momentos, né, onde nós necessitamos da intervenção de Deus, manifestando materialmente na nossa vida a sua providência. Na minha vida é assim, na sua vida também, né, Fernando? Sim. Agora nós temos aqui alguém muito especial. Alguém que lida constantemente, está nesse relacionamento com a divina providência todos os dias de sua vida. Irmã Luísa, seja bem-vinda aqui no Brasil Cristão. Alegria mesmo ter a senhora aqui. Boa tarde. Desculpa eu chegar mais cedo. Não, foi ótimo. Foi ótimo a senhora chegar. Foi a providência divina, na verdade, a senhora chegar exatamente neste momento. Boa tarde para vocês todos, queridos sócios, telespectadores. Muito boa tarde.
Que bom. Irmã, nós estamos falando então sobre a divina providência. E aí, você que está em casa pensa como que administra algo, né, que não tem, a senhora que é administradora, administra algo que vive completamente da providência de Deus, como a associação do Senhor Jesus. Eu queria que a senhora começasse dizendo assim, todos os dias, como é que a senhora lida com a providência no sentido de administrar algo que depende de fato que Deus se manifeste, sempre. Sabe por quê, irmã? Porque, assim, aquela pessoa que, não sei, ela é assalariada Sim. numa empresa, por mais que sempre a gente, as coisas são imprevisíveis, tudo pode acontecer, Sim. mas chega no final do mês, Ela sabe que vai receber. sabe que vai receber um valor. Na obra da associação, de fato, é a confiança em Deus que vai tocar os corações das pessoas para que elas sejam generosas. Então, realmente, é uma experiência muito impressionante, por isso a gente queria ouvir a senhora a esse respeito, irmã. É a confiança total em Deus mesmo, porque a divina providência, às vezes, tarda, mas não falha. Graças isso a aí Deus. mesmo. De fato, a nossa associação do Senhor Jesus começou exatamente com a divina providência. Porque eu comecei em 79 a viajar com o padre Eduardo, a irmã Nelly. Nós íamos para todas as cidades para dar um fim de semana, né? Ô, irmã, fala aí qual é a cidade que a senhora morava, só para o pessoal saber qual é a cidade que a senhora morava. Bom, eu nasci em Jaraguá do Sul, mas estava em Curitiba. Curitiba, só para o pessoal saber. Obrigado. Curitiba, me formei religiosa lá, fiz meus estudos em Curitiba, entrei na vida religiosa, fiz meus votos. Depois, em 79, eu tive uma licença especial para trabalhar com o padre Eduardo. Que maravilha. Continuando como religiosa até hoje, graças a Deus. E aí eu vim para Campinas. Campinas, começamos a viajar, né, para dar encontros. Íamos sexta-feira à tarde, voltávamos domingo à noite. Vocês iam como, irmã? Ônibus, carro, o que vocês tinham? Carro, depois conseguimos, o padre Eduardo conseguiu uma viagem pela Transbrasil na época, Olha aí, pela Varig. sim. Esse conseguiu é pela providência por divina. providência divina. Exato. Porque nós íamos com uma caravan muito antiga, um Fusca pequenininho. Imagina o padre Eduardo no Era Fusca. sacrificado Oh, com meu o padre Deus. Eduardo, era um padre muito zen. Íamos todo fim de semana, sexta-feira, voltava domingo à noite, sexta-feira, domingo à noite. Olha só. Às vezes, 2 meses em seguida, sem descanso no final de semana. Aí ele pediu essa passagem. Graças a Deus, a Transbrasil deu, a Varig deu. Louvado seja Deus pelos diretores daquela época, que sejam abençoados hoje. Aí nós começamos a trabalhar, irmos mais ainda, mais ainda. Eu fui numa dessas viagens para o Espírito Santo, que fomos dar um fim de semana lá, Olha aí. que dentro do avião a gente rezava e o padre Eduardo recebeu uma mensagem muito forte. Mas por quê? Se Jesus estivesse aqui, ele não usaria o microfone? Exato. Entendeu? Sim. Aí ele falou, mas por que nós estamos viajando toda semana? Vamos pedir a Deus uma produtora, uma televisão? Aí rezamos muito e uma ocasião ele viajou sozinho, depois uma outra viagem a negócios. E ele voltando, fez uma reunião comigo e falou, irmã Luísa, nós vamos fundar uma associação do Senhor Jesus, uma produtora de televisão. E depois de uma televisão, vamos conseguir um canal e vamos, em vez de viajar toda semana, nós vamos fazer tudo pela televisão, meios de comunicação. Nessa hora, irmã, a senhora falou, tá louquinho? Ou a senhora já falou, não, Deus vai prover todas as coisas? Não, eu nessa hora, sinceramente, fiquei alegre. Estava cansada já. Não era cansaço de ir e voltar, não. É uma coisa que deu para nós uma alegria muito grande. Que Ou seja, lindo. Deus já havia preparado os Deus corações. sabia Né? por quê?
que a gente continuava viajando, se Deus estava pedindo para nós fundarmos uma produtora. Que lindo. E ali começamos a trabalhar muito, preparar tudo. Aí, em 79, quando eu comecei a trabalhar com o Padre Eduardo, já estava trabalhando. Quando foi em 80, nós começamos a pensar, mas como fundar uma produtora? Nós precisávamos de algo, precisávamos de algum equipamento. Nós não tínhamos nada. E começamos a rezar. Equipamentos caríssimos, né, irmã? Nós começamos a rezar muito, começamos a rezar todas as noites. Que lindo. Havia outros leigos junto que nos ajudaram muito. O Juan, o Regis, o seu Aparecido, um grupo de pessoas maravilhosas que trabalharam conosco. Graças a Deus, o seu Delma, a Tereza. Então, começamos a pensar nisso aí. E rezávamos todos os dias. Mas como? Comprar equipamento de que jeito? Nós não tínhamos nada. Aí um casal de Campinas ele era um engenheiro, Dona Terezinha com o seu Hércules, e ele falou assim, eles iam fazer bodas de ouro, de prata. Eles tinham preparado para uma grande viagem. Aí ele falou assim, não, nós não vamos viajar. Essa viagem, nós vamos comprar uma câmera e um equipamento para vocês começarem a te ver. Ai, que lindo. Eu fico até emocionada, né? Isso é maravilhoso. A gente fica junto. A generosidade. Daí ele deu. Aí ele deu a primeira câmera, que até hoje está guardada aí, né? Sim. Bem simples, né? A primeirinha. Que o Maurício conheceu, já há anos que está conosco, né, Maurício? Sim. Não está aí agora. Daí começamos, em 81, começamos a pensar na produtora, registramos, fizemos os estatutos e começamos a trabalhar com essa câmera. E, em 83, começamos, então, o primeiro programa Anunciamos Jesus. Aleluia. Louvado Coisa linda. seja Deus, né? A gente vê... Que hoje já fez 37 anos, né? Vai fazer 38, né? Então, começamos o programa Anunciamos Jesus. Mas daí, o que tá? Nós não tínhamos sede. Nós tínhamos alugado uma pequena sala lá na Paróquia Bom Pastor de Campinas, numa garagem. E o nosso escritório era lá. Fundamos uma pequena livraria, distribuidora Louvemos o Senhor, que foi o nosso sustento que nos ajudou muito. Vendíamos muitos livros. 1000 Bíblias por semana a gente vendia da Ave Maria. Era uma coisa maravilhosa. Mas nós precisávamos. Aí, ainda nessa época, nós fomos num retiro em Lorena. E chegou, eu disse ao Padre Eduardo, Padre Eduardo, mas vai chegar um caminhão de tijolos para a gente começar a construir, né? Exato. Reformar a garagem para fazer o estúdio. Mas pagar como? Nós não tínhamos nada. Aí nós fomos para o encontro e eu falei para o padre, olha, divina providência vai providenciar. Nós precisávamos de 3 contos de réis para pagar o caminhão. 3 contos de réis. 3 contos de réis era muito dinheiro naquela época. Sim. Era muito dinheiro naquela época. Aí fomos para Lorena e no encontro nós começamos a falar do nosso projeto. Aí a dona tia Laura, né, fizeram uma coleta. Aí na volta à noite, domingo à noite, voltamos, pegamos aquela coleta na mão, assim, o saco de tudo misturado, né? E viemos embora. Chegamos em Campinas, guardamos tudo. E no dia seguinte, nós fomos contar e tinha 3 contos. Olha isso. É lindo. A gente está muito emocionado, né? Porque... Tinha aquela coleta deu 3 contos de resto.
Aí paguei o caminhão de tijolos, começamos a obra. E Maurício é testemunho disso, com nossa câmera. Eu sei que foram, depois o outro saiu. Mas foi a divina providência, começou com tudo. Aí começamos a construção, mas tínhamos que comprar uma sede, nós não tínhamos aonde. Lá não dava, era muito pequeno, tinha uma paróquia. Tínhamos só um pequeno garagem, um escritóriozinho. Aí nós começamos a procurar um lugar. Rezando, sempre rezando, pedindo a divina providência. E, de repente, o Senhor nos oferece a Rua Padre Vieira 103, Campinas, que foi nossa sede durante muito tempo. Sim. E lá começou tudo. Gravação, um estúdio muito simples, muito pobre. Mas era assim, viu? A divina providência todos os dias, todas as horas. A gente vê nessa linda história, irmã Luísa, O que a gente precisava, nossa, era a divina providência. que aquilo que nós acabamos de ler aqui, irmã, no Catecismo da Igreja Católica, né, no meio aqui as lágrimas, a emoção, né, de ver como que Deus cuida dos seus filhos. E o Catecismo, nós não acabamos de ler que Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras e de assim cooperarem no cumprimento de seu desígnio. Foi isso que nós lemos. E o que aconteceu na história da Associação do Senhor Jesus? Deus, o homem, eles, o Padre Eduardo, a irmã Luísa, rezando todas as noites, confiando o agir, nós vamos fazer, nós vamos dar o passo, nós vamos trocar essa passagem porque nós vamos comprar uma câmera. A confiança, a fé é o material do agir do homem aí nessa situação. E Deus vem e coloca a mão dele e a providência divina, né, irmã? E uma coisa que eu queria falar, o Padre Eduardo sempre, o homem, aquela fé, não, Malu, vamos fazer, vai acontecer, vamos para frente. Uma fé inabalável desse homem. Exato. Viveu desde a época, ele era bastante, imagina, 40 anos atrás, que a gente está trabalhando mais ou menos juntos, né, com esse trabalho, 79, né, estamos aí. Então, ele é um homem de fé, coragem. Não, vamos para frente, Luísa. Ele, em 81, já viu tudo isso construído. Exato. Já viu tudo isso construído. Ele falava, vai ser assim, 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 assim. Depois, quando ficou pronto, eu falei, padre, está tudo pronto, o que o senhor já imaginou. Ai, meu Deus. Entendeu? Eu fico impressionado, irmã, porque isso que a irmã Luísa está contando, isso eu queria falar isso para você. Eu não sei se você que é nosso telespectador, com a graça de Deus, eu espero que isso seja algo que você esteja recordando, mas talvez isso aqui você está ouvindo pela primeira vez. Esta daqui, essa história que a irmã Luísa está contando, é a verdadeira história da renovação carismática no Brasil. É. Porque essa equipe de consagrados a Deus foram batizados no Espírito Santo, mergulhados no Espírito Santo e começaram a pregar. Pegava o carro, fim de semana, pregava o Evangelho. Para quê? Para que mais pessoas fossem batizadas no Espírito Santo. E toda a equipe, o Padre Eduardo pregando o Espírito Santo, Espírito Santo. Anunciou a renovação para todo o Brasil, ele que trouxe, foi para frente, foi para todo o Brasil. Louvado seja Deus. E aí nós vemos, irmã, exatamente aquilo que Jesus, onde nós abrimos o programa hoje falando as palavras de Jesus, nós vimos aí o ingrediente secreto, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, não é? Então, quando você tem o coração no reino, em Deus, buscar a Ele, Deus, Ele faz isso acontecer. Gente, isso é um fato e nós temos tantas pessoas para testemunhar. A TV Século XXI aqui testemunhando a providência divina. Agora, irmã... Tá, eu queria só um item que quando nós começamos o programa Anunciamos Jesus, Sim. Nós íamos, durante, acho que uns 3 meses, nós nos reunimos com esse grupo de pessoas cheio do Espírito Santo, na casa do seu Delmo e Tereza Rodrigues, que atualmente são o sogro e a sogra do José Maria. Olha aí. Nós nos reunimos na casa deles.
com as 2 filhas que eles tinham. José Maria também ia lá, na época, um menino ainda, né? Sim. Menino não, mas era já bem mais novo, né? Sim. Então, nós íamos, toda semana, nós nos reuníamos na casa deles, lá em Campinas, para rezarmos, para acharmos o nome do primeiro programa. Ah, Olha. conta isso para nós, irmã. Aí, nós pegamos João 3, nós vos anunciamos, tem aquela frase, né, no Evangelho de São João. Exato. Aquilo que nossos olhos viram, nós vos anunciamos. Exato. E daí foi a última profecia que saiu no grupo, tia Marisa, o Regis, tudo. É a profecia que saiu nesse grupo, depois de 4, acho que 2 meses, 3 meses de oração, saiu essa profecia e confirmou no Evangelho. Aí chamamos para anunciarmos Jesus. Maravilhoso. Olha que E maravilha. começou pela TV Gazeta, não foi, irmã? Começou pela TV Gazeta, depois fomos para Bandeirantes, Foi aumentando a depois capacidade. fomos para um pouco a SBT também. Uhum, que maravilha. Mas daí começou a Bandeirantes foi bastante tempo. Aí fomos para a Rede Vida, mas daí não dava mais. Nós não podíamos pagar as outras emissoras. Aí pedimos um canal. E Deus deu, e o nome escolhido foi TV Século XXI. Deus seja Outra louvado. providência de Deus. Outra providência de Deus. Foi tudo providência de Deus. E você que é nosso sócio, agora você faz parte dessa história. Você nos ajuda. Irmã, fala com nossos sócios que estão preocupados, que estão angustiados. Como é esse viver da providência, esse abandonar na providência? Dá uma mensagem para os nossos Drica, sócios. se você me permite, irmã Luísa, eu sei que nós já estamos encerrando o bloco, mas essa providência do início da obra é a providência da obra hoje. Eu sei que a senhora tem coisas para contar de semana passada. Eu acho que é bonito a gente dizer assim, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel. A senhora conta e aí a senhora dá uma palavra para Do mesmo jeito que a providência agiu no início, continua agindo Do mesmo hoje. tempo, continua agindo até hoje. Uhum. Nós passamos por momentos difíceis também, temos muitas despesas. Vocês não podem imaginar quanto uma emissora de TV tem despesa. É, terrível. Né? Despesas altíssimas, satélite é altíssimo. Posso dizer, 650 mil por mês. Nossa Senhora. Só o satélite. Funcionários é mais que 1 milhão. Nós temos muita coisa. E a gente vive pela providência de Deus. Estamos com dívida, sim, muita dívida. Sim, irmã. Mas a providência de Deus não vai falhar. E eu estava falando hoje para o Padre Eduardo. Padre Eduardo, eu preciso de 13.300, falei para ele ontem, para pagar algumas contas pequenas que tem que ser pagas com dinheiro. Eu falei, padre, eu não tenho. Deus sabe o que faz. Mas é para mostrar como a divina providência, né? Sim, sim. E eu tenho certeza que tudo isso, Deus proverá, como proverá nós pagarmos todas as contas, como você falou. O funcionário sabe que no fim do mês ele recebe, graças a Deus a gente está pagando direitinho todos. Sim. Nós não cortamos o salário de ninguém Sim. durante todo esse tempo aí. De crise, né, irmã? A crise, e todos estão recebendo, graças a Deus, bem que a gente gostaria de dar mais, mas não dá. Mas Deus é por nós. É assim. E a divina providência, gente, jamais falha. Por isso, querido irmão, querida irmã, não se desespere se você não tem o dinheiro pronto, como a gente não tem. Mas Deus proverá, a divina providência sempre está conosco. Como dissemos no começo, a gente sofre, a gente sente, mas ela não vai falhar. Portanto, eu acredito que essa obra é a obra da divina providência. É assim. Sim. Todos os dias é a divina providência que paga, porque
nós não temos. Como o pouco que eu estava dizendo que precisa, o grande também precisa. Então, tudo é possível para aquele que confia no Senhor. É isso mesmo, Glória a irmã. Deus. Tudo é possível daquele que confia no Senhor. Confia na divina providência. Deus não falhará, vai te ajudar. Gente, Amém. Obrigado, Senhor. irmã, a senhora veio aqui hoje para nos edificar. É, Porque o que eu e acabei fazer de ouvir... Fazer a gente chorar também. Também isso. E o que eu acabei de ouvir aqui foi o seguinte: alguém que está... A irmã acabou de dizer, nós estamos precisando agora para pagar algumas contas pequenas que precisam ser pagas com um dinheiro de 13.300. No lugar dela pedir, nos ajudem, ela falou, se você está faltando aí, confia que Deus vai prover. Você está entendendo isso? Né? Isso não é lindo, não é? Então, assim, confia nessa providência de Deus. Eu espero que você tenha entendido, né, as palavras da irmã e como Deus cuida daqueles que esperam nele. Muito obrigada, né, pela sua ajuda, irmã. Amém, obrigada obrigada. demais para a senhora ter Obrigada, vindo aqui obrigada. Se nos puder ajudar, edificar, nos encher de Deus confiança. é por nós, quem será contra nós? É isso mesmo. Intervalo, gente. Já já a gente volta.